Olá, boa tarde a todos. Prazer estar aqui novamente com os irmãos nessa tarde. E eu gostaria nesse momento da gente estar lá no livro de Tiago, terminando aí o estudo de Tiago. Vamos abrir lá, Tiago no capítulo 5. Tiago 5, onde a gente parou, né? E a pergunta de hoje é: será que é pecado ser rico? Né? Porque quando a gente lê aqui em Tiago 5, parece que está sendo censurada aqui a questão da pessoa ter riquezas, né? Está sendo censurada quando diz assim: atendei agora, ricos, chorai lamentando por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. Olha o que Tiago está falando, né? Ele está falando para os ricos que eles vão lamentar e vão ter desventuras. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. E o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem. E a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Que palavra dura, né? Para aqueles que possuem riqueza. Aqui dá a entender que é até pecado possuir riquezas, né? Mas será que é isso mesmo que Tiago está querendo dizer? Será que todo rico ele vai ser castigado por ele ter riqueza? Mesmo que ele tenha trabalhado para isso, que, né, seja uma coisa lícita. Então diz aqui, né, Tiago continua: o vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugem, e a sua ferrugem é de ser por testemunho contra vós mesmo, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retirado. Aí a gente começa a entender, né? Não é pecado ser rico. A partir do versículo 3 a gente vai entender por que o Tiago está falando isso. Na verdade, ele não estava falando para aqueles ricos que haviam conquistado as suas riquezas com trabalho, com honestidade, que eram generosos, né, que não põem o seu coração na riqueza. Ainda que seja difícil, a maioria, né, das pessoas, quando elas têm muitas posses, como aqui estava falando o pastor Marcelo, elas começam a confiar naquele dinheiro que tem, ou naquela influência que tem, no poder que tem, né, por ser uma pessoa influente na sociedade e por ter recursos para que possa manejar essa sua influência. Só que o que acontece, na verdade, não é pecado a pessoa ser influente ou ser rica. O que Tiago estava querendo dizer aqui, olha só no versículo 3, aliás, no versículo 4, o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e por vós foi retido. Qual é o rico que ele está censurando aqui e que Deus há de condenar? Aquele que só nega aquilo que é de direito do outro. Essa é a questão, aquele que faz a sua riqueza destruindo e negando o direito do outro. O problema não é a riqueza, o problema é como ela é usada e como ela foi conquistada. Não é? E o coração ser posto nela acima da honra e da fé em Deus. Essa é a questão. Olha só, então, primeira coisa que Deus está condenando aqui e Tiago deixa expresso: quando a pessoa enriquece, deixando de dar ao outro aquilo que lhe é de direito. O que é isso, roubo? Ela está roubando o direito do outro. Ainda que ela não roube, não é? Ela não chegue assim e ela chegue e olha, me dá aqui, me dá isso aqui, me dá o teu dinheiro. Não. Mas só no momento que ela deixa de dar ao outro de alguma forma, né, aquilo que é justo, ela já está roubando. E o que ela está fazendo? Quando ela está roubando, ela está cometendo um pecado. E o salário do pecado é a morte. Então, olha o que acontece. O vós foi retido, com fraude, está clamando. Gente, às vezes a gente fica pensando, quanta injustiça nesse mundo, às vezes eu mesmo fico assim, estarrecida. Quantas pessoas que estão lesando as outras, né, fazendo golpes, mas olha só, isso clama diante de Deus e a gente está entendendo aí por que está essa sociedade tão doente, tão louca, né? Como a gente está vivendo esse mundo e que não adianta a pessoa defraudar a outra e achar que vai se dar bem, porque aquilo, né, que ela está fazendo com a outra, aquele sangue derramado, ou aquele direito que deixou de ser dado, e aquela pessoa está sofrendo, está doente, está deixando de ter aquilo que é pão na sua mesa, isto clama diante de Deus. O que adianta o homem conquistar as riquezas desse mundo e um dia comparecer diante de Deus e a sua vida eterna sem sofrimento? E é isso que Tiago está dizendo aqui, né? Os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor. A gente pensa que Deus não está
não está se importando, aquele clamor daquele aposentado, aquele clamor daquela pessoa que está sofrendo porque o seu salário é negado, não é, para que outro possa se enriquecer desviando aquilo que é de direito do pobre, do povo, aquilo está clamando diante de Deus, e a pessoa que faz isso não pode ter um bom final, porque o salário do pecado é a morte. Pode achar que está desfrutando de um momento? Pode. Um momento transitório? Pode. Mas vai chegar a conta. A conta vai ter que ser ajustada. Por isso que muitos que às vezes são cheios de riqueza, eles terminam de uma forma trágica, em sofrimento. Não é? Da mesma forma que eles defraudaram, um dia também ele vai ser defraudado. E é isso aqui que Deus está recriminando. É esse tipo de riqueza ilícita. É esse tipo de pessoa que enriquece dessa forma. Não é o rico só porque tem muitas posses. Que culpa tem uma pessoa de nascer numa família de muita posse? Que culpa tem uma pessoa de trabalhar, não é? E ganhar bem porque ela está fazendo um trabalho honesto, Deus abençoar e as portas se abrirem? A questão é essa. A questão é aqui. Quando isso começa a tomar conta do coração do homem, que ele começa a ficar tão apegado às riquezas, que ele não importa em quem ele vai pisar e que ele vai destruir para continuar acumulando, e deixa que o amor a Deus e o amor ao próximo seja apagado pelo poder das riquezas. Tendes vivido, versículo 5, regaladamente sobre a terra, tendes vivido prazeres, tendes engordado o vosso coração em dia de matança, tendes condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. A gente não está vendo isso hoje em dia? Quantas pessoas sofrendo aí, não é? Por causa disso, né? Quantas pessoas sofrendo por causa de uma coisa, aqui se chama, o que é isso? Corrupção, né? Olha aqui, matado o justo. Quantos morrem mesmo? Porque o dinheiro que era para ser, né? Aquele recurso que era para ser empregado, alguém desviou para acumular. Não é? E não é acumular porque ele merece, é acumular porque ele tirou do outro, não é? Isso aqui, tanto não é pecado ser rico, que a gente vê que é possível a pessoa ter dinheiro, não precisa nem ser rico, mas é a pessoa ser bem financeiramente, e ela ser agradável aos olhos do Senhor. Sabe, a gente vê um exemplo disso lá em Lucas 8, aquelas mulheres que eram de família abastada, né? Algumas mulheres que, você vai abrir comigo lá em Lucas 8, olha aqui, elas ajudaram a Jesus. Quando a gente tem recursos econômicos, tudo é mais fácil, porque nesse mundo nada se faz sem dinheiro, na verdade é essa. Por mais que a gente, né, não queira admitir, né, que a gente acha, não, o dinheiro não é tudo, claro que não é. Tudo para nós é Cristo, porque não adianta nada, olha aqui, ter dinheiro e a pessoa tá suja, rota diante de Deus, e isso aqui tudo vai ruir. O dinheiro é importante, mas ele é importante sim, quando ele é empregado dessa forma, olha aqui, né? Aquelas mulheres que elas eram abastadas, isso não era pecado. E o que elas faziam? Olha o que elas faziam com os bens, né? Lucas 8, você pode abrir lá comigo? Elas haviam sido libertas por Cristo. Elas haviam sido... Aqui, Lucas 8, 2. Elas haviam sido curadas por Cristo. E como gratidão, elas ajudavam ao mestre. Elas pegavam seus bens e ajudavam no ministério do mestre. Olha aqui no versículo 2. Também algumas mulheres que haviam sido curadas de espírito malignos e enfermidades, Maria chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens. Então, elas vinham de família que tinham condições. E o que elas faziam? Elas usavam isso para abençoar o Mestre Jesus. Isso quer dizer o seguinte, que se você é uma pessoa de posses lícitas, que você dá o que é de direito ao outro, que a tua riqueza é feita através de trabalho, que veio através, não é? Que você foi abençoado, você recebeu aquela bênção ali de ter aquelas riquezas disponíveis, e você deixa isso disponível para fazer o bem, para você gastar licitamente com a sua família, claro, com o seu conforto, por que não? E não colocando seu coração, todo o seu coração nisso, não tirando Jesus, Deus do lugar dele. As riquezas não podem ser o nosso rei, não podem ser a nossa confiança. O problema é esse, vós ricos te colocai nas riquezas da vossa confiança. E acha que, eu tenho dinheiro, então não preciso nem de que Deus faça nada. Quem somos nós? De um momento para o outro a pessoa perde tudo. Não é? Se a pessoa não tiver a vida, vai gastar a riqueza como?
E quem nos dá a vida, quem nos dá o ar para respirar. Então a gente tem que saber colocar as coisas no seu devido lugar. Né? Eu tenho a riqueza, que bênção, ou eu não tenho, eu também não vou ser infeliz por causa disso, porque Deus proverá, Ele prospera, Ele abençoa, Ele dá aquilo que é necessário. Muitas vezes ninguém vai achar que não, eu vou ter que ser rico. Não, muitos vão ser pobres nesse mundo, muitos vão ser ricos, outros vão ter aquilo que é suficiente, mas o importante é ser próspero em Deus, porque a verdadeira prosperidade é quando você tem as suas necessidades supridas. E como que você pode ter as suas necessidades supridas? Muitas vezes você não tem tanto recurso, mas Deus abençoa e você consegue ter saúde, e você consegue ter o pão de cada dia. Deus abre portas, você não tem sobrando para sobejar, mas você tem aquilo que é necessário. Esta é a promessa de Deus, que os filhos de leões, né, eles sentem fome, eles têm falta, mas aquele que teme ao Senhor de nada terá falta, porque Ele vai suprir, ainda que o teu recurso seja pouco, Deus vai e multiplica. Essa é a promessa de Deus. Se a pessoa é rica, que bom. Se a pessoa não tem tanta riqueza, que bom. Mas se ela é pobre, Deus vai supri-la na sua pobreza e não vai deixar faltar aquilo que é necessário, aquilo que lhe é básico. Porque muitos até não têm estrutura para ter muito, né? Às vezes Deus tem gente que Deus ele não deixa nem ter muito, porque ele começa a colocar o coração dele na riqueza e esquece de Cristo. Mas se você tem bens e você coloca Deus no seu devido lugar e você abençoa vidas, você abençoa a sua família, você sabe que o teu futuro não depende daquilo que você tem, e que Deus é que tem que te dar a sabedoria para você administrar o que você tem, né? Porque se você, como aquelas mulheres que abençoavam a Jesus através daquilo que elas tinham pela graça, né? Pela misericórdia de Deus, não vai ser destruído por causa disso. Não é, essa palavra de Tiago não é para esse tipo de pessoa. Essa palavra de Tiago não era para essas mulheres, não é para aquele que tem a bênção de ter posses, mas sim para aquele que tira, não é? Que tira aquilo que é de direito do outro para ter as posses, ou que confia na riqueza e não em Deus. É isso que a gente vai deixar muito claro aqui, porque quando a pessoa pega esse capítulo, e caramba, tá vendo? Rico é pecado. Não é isso. Aí a gente lembra daquele jovem que Jesus testou e que falou assim, que para ele, né, ele chegou: Senhor, eu já cumpro todos os mandamentos, eu sou um homem que tenho andado retamente, o que mais eu tenho que fazer para alcançar o reino dos céus? Jesus testou ele: vai e vende tudo que tens e dá aos pobres. E ele saiu triste. Aí a gente fica analisando, né, fazendo uma correlação. Então é pecado ser rico? Não. Deus estava testando o coração de um homem cuja sua confiança estava nas riquezas. A única coisa que faltava, ou seja, a única coisa que falta é você tirar teu coração, né, da riqueza, da confiança no dinheiro, e entender que ele é uma ferramenta que Deus te deu o poder, né, a bênção de ter, mas para abençoar e não para amaldiçoar, para servir de instrumento de bênção. E quando a gente tem posses que vem de Deus, esse instrumento é um instrumento que realmente faz a diferença, abençoa, né? Se souber ser usado com sabedoria e na direção de Deus. E aqui, né, a gente vai terminando. Tens condenado e matado o justo, sem que ele vos faça resistência. A gente tem visto isso hoje em dia. Infelizmente, quantos, não tem nem hoje em dia nessa sociedade, tem nem poder de resistir. Estão sofrendo aí por causa da corrupção alheia, por causa de governos que muitas vezes não investem no povo, ou que investem, mas não como deveriam. Quantos têm sofrido por causa daqueles que têm destruído o mundo, destruindo a natureza que Deus colocou para nós, pela ganância, acabando com o planeta, e acaba sofrendo tanta gente que tem morrido aos poucos, ou morrido mesmo, não aos poucos, mas de uma vez só, porque o outro, para ele, decidiu que vai conseguir o que quer, destruindo. Vai enriquecer mais destruindo, e parece que na cabeça dele é mais fácil que seja assim. É mais prático, é mais rápido. E aí, aqui está bem claro, Deus vai trazer isso a juízo e vai colher aquilo que plantou. O sangue clama, o sangue daqueles que foram destruídos clama, a natureza clama.
né? A injustiça clama e Deus, ele ouve, e no momento certo ele vai exercer a sua justiça, e ele não falha. Por quê? Porque estão sendo destruídos sem nem resistir, sem resistência, como diz aqui, né? Então, que você possa colocar em Deus a sua confiança, que você possa saber que Deus, ele te supre as necessidades, que tudo que vem dos céus, tudo que vem na vida para você, que você conquistou, veio do céu, a força veio do céu. Claro que você tem que fazer a sua parte, nada vai cair do céu se você também não fizer a sua parte. Mas Deus, quando você começa a se mover e fazer algo justo, Deus, ele te dá a força que vem do céu para que você possa conquistar. Que você possa entender que tudo vem dele, no final das contas é para ele. E que tudo que você conquistar tem que ser para abençoar e não para destruir, e não destruindo. Né? E que você possa entender também que se talvez você não seja uma pessoa muito financeiramente destacada, mas o Senhor, ele é a tua provisão. Faça a prova dele, porque no momento que você precisar, ele vai abrir a janela do céu. Ele não vai deixar que você passe necessidade se você colocar a sua vida na direção dele, é claro. Se você confiar a ele a tua vida, os teus planos, ele te abençoará. Ele tem prazer em te abençoar. Amém? E semana que vem a gente vai continuar a partir do versículo 7, do capítulo 5, que a gente terminou hoje até o 6. A partir do versículo 7 a gente vai continuar meditando na semana que vem do livro de Tiago. Vou chamar agora